Minha saudação a você, ouvinte e internauta, que a partir deste momento começa a acompanhar mais um episódio do nosso especial A Rádio em Décadas. Através de 8 episódios, nós passamos todo este ano caminhando juntos. Começamos na década de 1950, que também é conhecida como a época de ouro do rádio. Ali nós acompanhamos o nascimento da Rádio Aparecida no dia 8 de setembro de 1951. A década de 50 teve no campo da política a figura forte de Getúlio Vargas. Entramos depois nos anos de 1970, quando nós tivemos o tempo difícil da ditadura militar aqui no nosso Brasil. Aliás, um período que entrou na década de 1970, começando antes na década de 60, chegando até os anos 80. Foi no ano de 1969 que nós tivemos aquela experiência difícil. A Rádio Aparecida precisou ficar fora do ar 24 horas. Nos anos de 1970, nós recordamos a construção do novo prédio que hoje abriga as instalações da Rádio Aparecida e da TV Aparecida. Um período de grande desenvolvimento, seja no sentido técnico, com a aquisição de equipamentos modernos que pudesse levar a Rádio Aparecida cada vez mais longe, como também no sentido da programação. A Rádio Aparecida mantinha 3 programações distintas no ar. Chegamos aos anos de 1980 acompanhando a cobertura que a Rádio Aparecida fez, junto com outras emissoras católicas do Brasil, da visita do Papa João Paulo ao Brasil e à Aparecida, no dia 4 de julho de 1980. E depois falamos também da visita do Papa Bento XVI aqui ao Brasil e à Aparecida, no ano de 2007, e por fim, a vinda do Papa Francisco no ano de 2013. O Santuário Nacional abençoado com a visita de 3 papas diferentes. Quando nós já chegamos bem mais pertinho de nós, a gente tratou de uma questão técnica também, que foi a migração da transmissão em ondas médias, que nós chamamos de AM, para a FM, ou frequência modulada. Compreendemos um pouquinho esse mundo técnico que a Rádio Aparecida já está vivendo. E agora chegamos ao último episódio desse nosso especial Rádio em Décadas, perguntando-nos qual será o futuro do rádio, qual será o futuro deste mês tão tradicional, deste meio tão tradicional de transmissão de conteúdo musical, evangelizador, informativo. Nós queremos conversar um pouquinho sobre isso hoje e por isso trouxemos aqui para falar conosco Luana Correia, que é coordenadora web do portal A12, que é também nossa referência quando o assunto é o digital aqui na Casa da Mãe Aparecida. Luana, que alegria receber você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, padre, é uma honra. A Luana, nós já trabalhamos juntos, com idas e vindas há bastante tempo. Começou com a gente na TV Aparecida, não é? Sim, eu comecei em 2010, lá na TV e na rádio, né? Eu cuidava dos sites da rádio e da TV. Exato. Um período em que nós não tínhamos ainda o portal A12, que hoje abriga todos os sites, vários clientes, vamos dizer assim, que estão abrigados no portal, e naquela época nós tínhamos um site especial com 3 programações. Luana, explique um pouquinho para os nossos ouvintes e internautas a importância do portal A12. Então, o portal A12 esse ano completa 11 anos, né, padre? E o portal, ele nasceu com um objetivo, né? E esse objetivo foi unir todas as instituições que a gente tem no Grupo Santuário. Então, TV, as rádios, Rádio Pop, Rádio Aparecida,
o próprio Portal A12, né, que tem ali uma frente, né, de notícias e de conteúdo que nós geramos, Santuário Nacional e tudo que tem aqui em volta para que a gente colocasse dentro do ambiente digital essa presença, essas informações, para que a gente fosse aos poucos alimentando e deixando isso disponível, né, a todas as pessoas que gostariam de acessar esse tipo de informação. Na verdade, então, quando nós falamos de um portal, usando uma linguagem, uma expressão que talvez fica mais fácil para os nossos ouvintes e internautas, é como se fosse um condomínio. Isso, exatamente. Hoje nós temos 22 sites dentro do portal e ele é como se fosse um condomínio mesmo. Ali a gente coloca e monta sites e páginas especiais, landing pages ou páginas comerciais. Tudo que a gente tem necessidade de montar dentro do ambiente digital, a gente consegue montar na estrutura que nós temos hoje no portal. Então, falando um pouquinho dos 11 anos do portal e dos 70 anos que a Rádio Aparecida completou agora neste ano, por isso que nós temos este especial. Aliás, me permitam explicar que a gente fala Rádio Aparecida, mas na verdade são duas rádios, né? Nós temos uma rádio na frequência de 104,3 FM, que é a cabeça da rede Aparecida de rádio, que congrega mais de 80 emissoras em todo o nosso Brasil. E nós temos também a Rádio Aparecida 90,9, conhecida como Rádio Pop, que está se preparando para celebrar em 2022 45 anos de história. E eu conversava aqui em off com a Luana, porque em 2022 nós estaremos celebrando 100 anos da primeira transmissão radiofônica oficial do Brasil, ou seja, 100 anos de Brasil. Ô Luana, hoje, podemos dizer assim, o futuro do rádio, ele passa necessariamente por esse mundo digital? Com certeza, com certeza. Hoje nós temos já sinal digital, né, padre, nas FMs, nas duas FMs, né? Então, assim, e além disso, ele vai estar presente no digital cada dia mais, né? Em streamings de rádio, que hoje são muito comuns. Hoje no Portal A12, por exemplo, né? Nós temos aí a Rádio Pop e a Rádio Aparecida ao vivo 24 horas. As pessoas não precisam ter o aparelho de rádio para consumir o conteúdo que a Rádio Aparecida faz, né? A gente tem no aplicativo Aparecida também, que é feito aqui no Portal A12, também tem o sinal das duas rádios, as pessoas também podem acompanhar. E nós temos sites parceiros também, né? Temos sites em outros lugares que também pegam o sinal das rádios para poder disponibilizar para as pessoas. Então, a presença da rádio no digital, hoje ela acontece e vai ser muito mais presente daqui para frente, com certeza. Inclusive, as pessoas podem baixar o aplicativo, né? É só entrar na sua loja de celular, encontrar Aparecida com aquele loginho, com aquele sinal da imagem estilizada e depois integrando o aplicativo Aparecida e a internet. Pode ser até a Rádio Aparecida ouvida também e vista num aparelho de televisão. Exatamente, tem isso também, né, padre? Nós estamos ampliando aí as transmissões. Hoje já é possível, tanto pelo YouTube quanto pelo aplicativo, não só ouvir, mas como assistir as rádios, né? E cada vez mais a gente vai ampliando a programação. Daqui a pouco a gente já está 24 horas aí também. Talvez essa possibilidade, ela vai caracterizar essa mobilidade que a internet permite para o rádio, porque antes a gente era muito comum fazer assim, por exemplo, a pessoa ia trabalhar na roça, ou às vezes ia tirar o leite do gado, pendurava o radinho lá no curral, ou pendurava o radinho lá no pé de café quando estava trabalhando, escutando a Rádio Aparecida. Hoje isso se pode fazer de uma maneira tão moderna, né? Exatamente, não, e continua sendo feito, né? As pessoas hoje têm a rádio como companhia, né? Os locutores conversam com as pessoas no cotidiano delas, né? E isso não muda, porque esse tipo de companhia todas as pessoas precisam, independente do que elas estão fazendo no seu cotidiano. Eu acho que hoje a gente dá com o digital mais possibilidades. A pessoa ela pode ter o celular que ela carrega para onde ela quiser, onde ela tiver sinal de internet ela consegue ouvir, consegue acompanhar e a gente dá mais possibilidades para ela. Agora eu quero assistir na minha Smart TV a Rádio Aparecida. Ela pode também, não é? Então a gente amplia as possibilidades de consumir esse conteúdo. Nós falávamos no passado
de uma audiência cativa da Rádio Aparecida. Muitas pessoas, quando vinham aqui em Aparecida, compravam o seu rádio de ondas curtas. Alguns rádios já tinham ali marcado o lugar de captar a Rádio Aparecida, e a pessoa dormia e acordava ouvindo a Rádio Aparecida. Ou seja, aquilo que se fazia pelo rádio, talvez analógico, até com dificuldade de captar, hoje a internet e o portal A12 coloca a Rádio Aparecida dentro da sua casa com uma qualidade digital. Exatamente, com qualidade, com mais possibilidades também, né? E onde a pessoa quiser. Eu posso caminhar ouvindo a rádio, por exemplo, eu posso estar fazendo ali o meu serviço doméstico e também acompanhando a rádio, eu posso ter muitas possibilidades de consumir. Ô Luana, a gente vem saindo, graças a Deus, né? Porque os números cada dia estão diminuindo, queira Deus que a gente saia dessa situação de pandemia, né? Que fez o Brasil e o mundo sofrer, continuamos sofrendo, né? Mas parece que os números, pelo menos, já estão um pouco mais otimistas. Porém, de toda coisa ruim, de toda experiência ruim, sempre vem um aprendizado. E um aprendizado que a gente tira desse tempo da pandemia, porque se falava assim, que pessoas às vezes mais idosas ou pessoas de um nível social mais baixo não conseguiriam manipular a internet. E esse período da pandemia, até porque as pessoas obrigatoriamente ficando mais em casa, até o vovozinho, a vovozinha que a gente achava que não ia conseguir, hoje está manipulando o celular ali com a facilidade, né? Sim, sim. Eu acho que a gente subestima um pouco isso, né? Eu acho que não é bem assim. E também eu acredito que a pandemia intensificou mais, as pessoas estão mais curiosas. E outra, elas estão dentro de casa, então elas têm aquela possibilidade, deixa eu aprender a mexer, né? Tem mais familiares dentro de casa também, às vezes o sobrinho, o neto, né? O irmão ali, ensinando a mexer no celular, ou acessar algum site, ou colocar alguma coisa, espelhar na televisão, coisas do tipo. Mas hoje a gente tem que perceber que o digital ele é presente na vida das pessoas, independente da idade delas, independente até mesmo de classe social, né? Ela é presente. Por quê? Porque já faz parte do nosso cotidiano, né? Tem certas coisas que a gente faz hoje, a gente já não faz mais fisicamente, a gente só faz pelo meio digital, né? Então, eu já desmistifico isso. Eu acho que não tem mais essa questão de idade. Essa barreira de idade, ela já não é mais impeditivo para nada. E hoje a gente consegue ver em números, né, padre? Porque hoje a gente consegue ver, através dos acessos que nós temos, tanto no site quanto no aplicativo, e até mesmo em outras fontes que a gente publica, redes sociais, que não tem mais isso. A nossa faixa etária, a gente abrange pessoas desde 18 anos e até mais novas, e até pessoas de 65, 75 anos. Não tem mais essa questão de barreira de idade para a questão digital. E os aplicativos hoje, elas são feitos para que as pessoas tenham essa facilidade também, né? De usar, de aprender a usar com mais facilidade. Existem algumas pessoas que ainda têm aquela saudade, aquele saudosismo, por exemplo, das rádios que trabalhavam no sistema de ondas curtas, e era aquelas rádios que chegavam longe, mas como eu falei, com uma qualidade de som nem sempre da melhor qualidade de som, e às vezes tem aquela saudade. As ondas curtas são rádios muito mais custosas no sentido econômico ou financeiro de se falar, e esse mundo digital, o rádio digital, vem substituir com larga vantagem este tempo que se ouvia a rádio de ondas curtas, como a Luana falou, acessível a todas as pessoas. Mas agora que você entendeu melhor o quanto nós somos parceiros, Rádio Aparecida e Portal A12, um já não consegue mais viver sem o outro, principalmente a Rádio Aparecida não consegue viver sem esse mundo digital, essa transmissão digital, essa cultura digital que o Portal A12 nos oferece, né? A gente vai perceber agora que iniciamos já o projeto de transmitir alguns programas da Rádio Aparecida, as duas rádios, tanto a 104,3 como a 90,9, no YouTube e no Facebook. O Clube da Manhã
e o Clube da Tarde foram os primeiros programas que transmitiram por imagem, agora substituídos pela Manhã em Família e Tarde em Família. É disso que a gente vai falar um pouquinho e a gente vai ver um pouquinho porque esses programas transmitidos com imagem favorecem muito o alcance da Rádio Aparecida e o acesso a todas as categorias, a todas as condições de pessoas. A fé está no ar. Esse é o Clube da Manhã. E já estamos de volta no Clube da Manhã com Rafael Alves e Padre Inácio aqui nos estúdios da Rádio Aparecida e também pelo canal do YouTube, né? As pessoas que estão acompanhando. Bom dia, Rafael. Bom dia, Padre. Bom dia. Bem-vindo a você que está chegando agora. Padre Inácio com imagem. Chique, né, Rafael? É isso mesmo, Padre. Bom dia, Padre. Bom dia, Marcela, todos os nossos ouvintes. Pois é, essa novidade agora também às quartas-feiras, na celebração de envio da Missão Popular. Por isso, mandamos um abraço a todos que estão nos acompanhando pelo rádio, pela internet e também aí pelo YouTube agora, todos que nos acompanham. Luana, vendo esse vídeo que nós acabamos de acompanhar, a gente percebe como que num prazo muito curto, nós estamos falando de menos de 2 anos, a Rádio Aparecida conseguiu evoluir nas transmissões em todos os campos, ou seja, tanto na quantidade de programas, como também na qualidade das imagens. Como a linguagem do rádio pode se fundir com a da internet nesses casos, sem que o rádio acabe se tornando uma espécie de uma TV, ou seja, é preciso que o rádio mantenha a sua identidade. Como que a gente pode trabalhar essa questão para que o rádio não perca essa identidade? A rádio tem características, né, Padre? O senhor conhece muito melhor do que eu, o senhor tem muitos anos aí de rádio. Mas tem características de questões, por exemplo, de serviço e, como eu já disse, é cotidiano. Acompanhar o cotidiano das pessoas. A maior parte das pessoas tem a rádio como companhia e principalmente a acessibilidade. Então, por exemplo, hoje a gente tem facilidade com o WhatsApp, por exemplo, né? A gente pode mandar o WhatsApp e fazer uma participação em um programa da rádio. Mas até uns anos atrás as pessoas ligavam para participar dos programas, né? Muitas pessoas têm ali o locutor como um amigo, como uma pessoa próxima que vive aquilo, que percebe aquilo, que vê ali os horários do dia e vai acompanhando com elas. E eu acho que essa característica de aproximação é um diferencial que a rádio tem, né? Hoje as pessoas ainda têm isso e elas pedem a música que elas gostam, elas dedicam aquela música a quem elas amam, elas mandam mensagem. Eu vejo na Rádio Aparecida, por exemplo, tem pessoas que mandam lá, agora mandam foto até, né? Mandam foto do pet, dos seus filhos, do aniversariante do dia, pedem música, dedicam isso às pessoas. Então você percebe que a rádio ela tem muito essa proximidade no dia a dia das pessoas. E eu acho que isso não se perde com o tempo. Porque eu acho, na verdade, que isso se ganha com o tempo. Porque hoje, nessa velocidade que a gente tem nas coisas digitais, de redes sociais, as coisas são muito rápidas. Acontece muito rápido, né? E a rádio, ela tem isso de proximidade e acompanhamento, que é uma coisa que a TV, por exemplo, não tem. Não é? Porque as pessoas não podem participar todo momento de um programa, mas na rádio você pode. Você pode ter esse contato direto com os seus ouvintes ali no momento do programa. É até interessante falando disso que você está dizendo, a possibilidade do rádio ser ouvido enquanto as pessoas fazem outras atividades. Eu me refiro novamente à questão da pandemia, que devido à pandemia, e é um costume que veio para ficar, a questão do trabalho em casa, né? Hoje tem muito mais gente trabalhando em casa. Muita gente adquiriu novamente o gosto de ouvir rádio com o seu fone de ouvido, às vezes está trabalhando no computador ou está fazendo outras atividades com o rádio. E não é a mesma coisa você ouvir de repente uma seleção de música por
desses aplicativos que você pode ouvir música, como você ouvir a música pelo rádio, porque através do rádio cada momento tem uma música própria, diferente de você fazer uma seleção ali, sei lá, de 100 e tanto músicas para ouvir em outro momento, né? Então, essa possibilidade de se ouvir rádio enquanto se faz outras atividades é uma realidade que o rádio não vai perder. Né? Exatamente, não perde. E a facilidade também de falar com as pessoas, né, padre? E trabalhar o imaginário. Porque hoje eu vejo que as pessoas, às vezes, consomem as coisas, veem muito e não absorvem muito. O rádio, ele trabalha a nossa imaginação, porque o locutor, ele contando uma história, contando uma vivência, partilhando alguma coisa, está trabalhando isso em você. Você está percebendo, você está imaginando aquilo que ele está falando, com as características, os detalhes. A linguagem do rádio é uma linguagem que alimenta isso na gente, né? E é muito interessante, para celebrar os 70 anos da Rádio Aparecida, um projeto que nós realizamos foi apresentar novamente uma radionovelas. Lá nos anos 50, 60, 70, falava-se radioteatros. E um dia eu encontrei uma senhora na rua, ela me falava justamente isso. Ela falou: padre, olha, eu não estou perdendo um capítulo. A novela do rádio tem isso, né? Quer dizer, Sim. a pessoa está ali através da voz dos personagens, porque o personagem tem que mostrar pela tonalidade da voz a sensação que ela está vivendo. Se está alegre, se está triste, se está choroso ou não, pelos efeitos especiais. É como que é interessante as pessoas imaginarem, né? Ou seja, o rádio ele tem essa capacidade agora, junto com a internet, de quase que a pessoa mergulhar ali no mundo do rádio, naquilo Sim. que está acontecendo. Né? Exatamente. Participa, né? Ela percebe, trabalha a imaginação. É muito interessante. E para continuarmos um pouco neste assunto, o doutor Lourival da Cruz Galvão Júnior, pós-doutor em Ciências Sociais aplicadas pela USP, doutor em Ciências da Comunicação, mestre em Linguística Aplicada e professor da Universidade de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, nos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda, relações públicas e design gráfico, fala sobre o que podemos esperar das transformações do rádio daqui para frente, inclusive a sua inserção nos meios digitais. Olá, eu sou o professor doutor Lourival da Cruz Galvão Júnior, mais conhecido como Galvão Júnior. Leciono na Universidade de Taubaté, no Departamento de Comunicação Social e também no Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba. Eu leciono a disciplina de radiojornalismo, entre outras, e fui convidado para falar sobre as transformações do rádio neste momento de tecnologia, de ambiente digital em que o rádio está se inserindo. E é importante nós falarmos sobre o rádio hoje e voltar um pouquinho ao passado, né, quando a gente evidencia, né, todo esse processo de evolução tecnológica deste meio de comunicação, que começou no finalzinho do século XIX com o gramofone e hoje, né, pode ser acessado pelo celular, pelo tablet, pelo computador, enfim. Né? Para poder falar de futuro, é bom voltar ao passado rapidamente e mostrar no presente que o rádio hoje atinge mais de 76% dos brasileiros. Uma pesquisa no Inside Rádio, feita em 2019, traz esse dado, e deste total, 61% ouvem rádio online e 38% ouvem rádio via streaming, ou seja, pela internet. Né? Em média, os ouvintes acompanham a programação durante mais de 4 horas por dia. Isso é muito importante para mostrar a força que o rádio tem, tanto no meio tradicional, aquele que você ouve em casa, na cozinha, no rádio do carro, enfim, em qualquer ambiente, o rádio tradicional, por ondas hertzianas, as ondas eletromagnéticas, ou aquele rádio que você confere via streaming, via internet, via celular, computador, tablet, enfim. Agora, é importante também falar sobre essa ideia falsa de que os jovens, eles não ouvem rádio, ouvem muito rádio. Essa mesma pesquisa mostrou que 86% das pessoas com idade entre 20 a 49 anos ouvem rádio. Né? Então, isso demonstra muito a força do rádio também no público jovem. Né? Então, é importante a gente destacar isso. Outro fato importante é que nós vivemos
entre 2020 e 2021, uma pandemia de uma doença extremamente grave, novo coronavírus. E o rádio ele foi muito eficiente na transmissão de informações a respeito da doença, orientando, esclarecendo, informando as pessoas como se prevenir. E essa pesquisa do Cantar Ibope, que eu estou apresentando aqui, mostram que 59%, uma correção aqui, afirmam ter aderido às medidas de isolamento social graças às informações que foram obtidas via rádio, seja ele acessado pela internet, seja ele acessado das formas tradicionais. 71% dos entrevistados nessa pesquisa afirmaram que ouvem a mesma quantidade de rádio ou mais até após as medidas de isolamento social. E 20% disseram ouvir muito mais rádio após o isolamento. Isso demonstra de forma cabal a força do rádio. É importante também mostrar que o dial AM, FM, ou seja, mais uma vez reforçando aquele que você ouve em casa, né? Ele é utilizado por 84% dos entrevistados por esta pesquisa que eu cito aqui. E isso demonstra muito a força da audiência do rádio, né? Que é muito usado, né? Como diz a pesquisa aqui, para ouvir música por 52% dos entrevistados, para se distrair 50%, para se informar dos últimos acontecimentos, 43% dos entrevistados. E olha que interessante, mais de 23%, né, ouvem rádio apenas para se informar sobre a Covid-19. Né? Então, são dados extremamente interessantes, extremamente marcantes, que mostram a força desse rádio que todos ouvem, né? Como a Rádio Aparecida. Agora, vamos falar deste rádio que está migrando dentro deste ambiente digital, que é o rádio que, de uma certa maneira, está presente na internet. Nós temos hoje um formato sonoro que é o podcast. O podcast, para quem não sabe, né, é um termo, né, que surge de um acrônimo que envolve a palavra pod, daquele antigo aparelho, né, o iPod, com broadcasting, né, que é a audiência, que é elenco. Então, esse podcast que todo mundo ouve, que todo mundo acompanha, está cada vez mais presente na internet e ele é fruto, ele usa muito a linguagem do rádio, né? Então, é um formato digital muito importante, né? Então, né, é importante asseverar também que o rádio hoje também migrou para a internet a partir das web rádios, né? Muitas emissoras de rádio surgiram e estão à disposição apenas da internet. Então, elas ganham esse nome de web rádio. E outras, como a Rádio Aparecida, elas também migraram para a internet num processo de convergência, como fala um grande autor nos Estados Unidos chamado Henry Jenkins, né, que cunhou o termo cultura da convergência, e a Rádio Aparecida, de uma certa maneira, a exemplo de várias outras no Brasil e no mundo todo, convergem na internet, levando conteúdos não só sonoros, mas também textos, imagens, áudios diferenciados, enfim, toda uma gama de informações que só amplia o potencial desse rádio. Quais são as expectativas para o futuro? Elas são muitas e o rádio tem se adaptado a todas elas. Então nós acreditamos que a audiência do rádio na internet venha a crescer ainda mais, como eu já apresentei aqui para vocês, né? A expectativa é que o rádio continue sendo esse meio plural, né, que atinge a todas as pessoas de forma indistinta, independente da classe social, do credo, das opções que tem, das tendências, enfim. É uma mídia, gente, que atende o pobre, o rico, atende a todos, né, e que está presente no dia a dia, assim como está presente a Rádio Aparecida há tantas décadas, levando informação, conhecimento, cultura, religiosidade, enfim, tudo aquilo que é extremamente importante para a vida na sociedade. E a produção da Rádio Aparecida, claro, também se adapta, estuda e coloca em prática as novidades que fundem rádio e internet. A Rádio Aparecida é uma das poucas emissoras que tem uma equipe de produção muito organizada para pensar todo o conteúdo que depois é colocado no ar. Diferente de, às vezes, algumas rádios menores, em que o locutor se senta
à frente do microfone, tem que pensar ali naquele momento o conteúdo que ele vai falar, a Rádio Aparecida tem uma equipe de produção que trabalha, seja o conteúdo musical, seja as informações, todo, enfim, aquele que é passado para os nossos ouvintes. Então nós ouvimos a Paula Castro sobre suas percepções do rádio no mundo digital. Por diversas vezes, até dentro da faculdade, a gente sempre ouviu falar: o futuro do rádio é incerto, a gente não sabe se ele vai acabar ou não vai acabar. Aí surgiu a TV, surgiu a internet e o rádio continua aí, firme e forte, como a gente pode ver. E uma das formas de comunicação mais ativas ainda na grande massa. Então, o futuro do rádio, ele pode ser incerto na questão para onde vamos, né? Mas ele não vai acabar. O rádio é um dos meios de comunicação que mais vem se adaptando à tecnologia, se a gente perceber bem. O rádio, ele era só um radinho de ondas curtas, depois criou a rádio AM, rádio FM, ou seja, isso já foi uma modernização. Aí a gente veio com as outras tecnologias. Hoje o rádio tem imagem, hoje você acessa o rádio pelo aplicativo de celular, como o da Rede Aparecida de Comunicação. Então o rádio, ele nunca vai deixar de existir, ele vai sempre se adaptar. É um meio de comunicação adaptável, um dos meios de comunicação mais adaptável que a gente pode ver hoje em dia. Por exemplo, aqui dentro da Rádio Aparecida, hoje você pode ouvir o rádio pela onda FM, ainda é possível também pelas ondas curtas, e se você quer ver a rádio, que é o mais engraçado, você ainda consegue acessar pelo Facebook, pelo YouTube e outras redes sociais que integram outro conteúdo da Rádio Aparecida dentro de outros meios de comunicação. Então, o futuro do rádio, ele pode ser incerto no quesito para onde vamos, mas não que ele vai deixar de existir. Um dos carros-chefes da transmissão ao vivo da Rádio Aparecida, tanto da 104,3 como da Rádio Aparecida 90,9, são os programas jornalísticos. A programação da Rádio Aparecida é baseada em 4 pilares: formação, informação, evangelização e o entretenimento que se faz pela boa música. A gente acompanha agora um pouquinho a fala do José Eduardo, que fala para nós das suas impressões. Ele é o editor-chefe do jornalismo da Rádio Aparecida. Como se dá esta presença do jornalismo também no rádio digital? Olá pessoal, tudo bom? Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, participando do especial A Rádio em Décadas, falando um pouco a respeito do futuro do rádio e também dessa convergência de mídias. Enquanto jornalista, estudando teoria da comunicação e a trajetória deste veículo de mídia tão querido por nós, que é o rádio, é possível perceber que sempre que há uma nova mídia que surge, existem temores de que o rádio pode acabar. Isso aconteceu durante o surgimento da televisão e depois com o advento da internet também. O rádio, obviamente, não acabou. Muito pelo contrário, ele só cresce a cada dia. As pesquisas apontam que 80% dos brasileiros consomem rádio. Muitos pelo tradicional aparelho de rádio, mas muitos outros também por outras mídias, como aparelho de celular ou computador. O rádio se mantém relevante e com credibilidade junto à vida das pessoas, justamente pela sua capacidade de se reinventar e agregar novas características. O modo de se fazer rádio muda ao longo dos anos, mas a missão é a mesma. E é por isso que eu faço uma avaliação de que o futuro do rádio é promissor. Eu acredito que 2 frentes vão se destacar, fazendo com que ele se mantenha em alta. A primeira é ser um grande companheiro, que é quando a emissora apresenta boa música, conteúdos de entretenimento de qualidade e se faz presente na vida das pessoas. E a segunda é ser uma ferramenta de prestação de serviço, quando o rádio se faz útil na vida das pessoas com jornalismo de qualidade, por exemplo, que proporciona reflexão sobre a sociedade em que nós vivemos. A Rádio Aparecida já vive hoje um projeto e um processo de convergência de mídias. E o que é essa convergência? É quando o meio que já existe, que é o rádio, ganha características de um outro meio de comunicação, que é a internet, e se transforma. Falando especificamente do jornalismo, hoje nós não deixamos de se fazer um bom jornalismo de rádio, buscando fontes relevantes, assuntos de destaque, mas também, sempre que possível, nossas matérias têm imagens para as redes sociais. E também temos pensado em entrevistas que sejam em áudio e vídeo. Penso que o caminho para o futuro seja esse.
não deixar o rádio de lado, mas também pensar em conteúdos alternativos e multimídia para atender ao gosto do público. Recortes para compartilhar nas redes sociais, podcasts e tudo que possa agregar conteúdo. Com isso, o futuro do rádio está garantido. E mesmo que o formato mude mais uma vez, ele vai continuar sendo importante na vida das pessoas. Muito obrigado pelo convite dos amigos da Rádio Aparecida, por estar aqui para falar um pouco dessa mudança que o rádio está vivendo, e não só na Rádio Aparecida, mas o meio rádio com toda a tecnologia, principalmente com o advento da internet e das facilidades que a internet trouxe, tanto para a transmissão de áudio, quanto também para a transmissão de vídeo junto com o rádio. Bom, a internet acabou com as distâncias, às vezes a potência não fazia chegar até tal lugar, agora se chega a todos os lugares que tem internet, e aí não há distância mais que separe o comunicador, o rádio, do seu ouvinte, né? Ele pode ouvir em qualquer lugar do planeta, inclusive com as dificuldades técnicas inerentes da onda, né? Das ondas curtas, que tem cada vez mais dificuldade de se conseguir captar. A internet veio para ajudar a quebrar barreiras e chegar aonde não se conseguia, ou seja, não ter mais distâncias. E mais do que levar o áudio, hoje a internet facilita a comunicação em vídeo. Nós aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba já fazemos o streaming em redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube dos nossos jornais da Rádio Band Vale FM. Então o ouvinte pode acompanhar a informação, nos acompanhar do estúdio e ter a possibilidade de observar imagens de acontecimentos que estão sendo noticiados, né? E isso realmente é muito bacana e é um diferencial e um caminho sem volta. A gente vê cada vez mais as grandes emissoras, no caso da nossa Rádio Bandeirantes em São Paulo, a nossa emissora mãe do Grupo Bandeirantes, ela transmite praticamente toda a programação em áudio e vídeo a partir das 6 horas da manhã até o horário da noite, com diversas possibilidades, com os repórteres entrando para o rádio e também via Skype entrando com imagens para quem está acompanhando pelo streaming. Acaba muitas vezes até se aproximando da televisão, porque os resultados mostram que os ouvintes também, muitos deles, gostam de ter a possibilidade de acompanhar a notícia em áudio e vídeo. A gente já se questionou, nossa, o rádio vai morrer, tudo vai virar imagem? Não, até porque não é toda hora que você consegue ficar olhando para um celular, olhando para a televisão, olhando para um computador. O rádio é aquele companheiro que pode estar junto do trânsito, que pode estar junto do trabalho, que pode estar a qualquer momento junto com as pessoas em qualquer lugar. Então o rádio não vai acabar, não vai morrer não. Agora, é preciso que o rádio se transforme e absorva as novas tecnologias. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu a história de quando surgiu a televisão nos anos 50 e principalmente a sua popularização nos anos 60 e 70, se dizia que o rádio então iria acabar e não acabou, né? E continua firme e forte nesse século 21. E eu não tenho dúvida que com a internet, que também surgiu, agora o rádio vai acabar, a mídia rádio segue firme e forte, se utilizando das novas tecnologias e assim ampliando o seu leque de opções para que o ouvinte continue absorvendo o conteúdo do seu prefixo preferido. Então eu não tenho dúvida que o rádio ainda vai ter vida muito longa e vai se utilizar cada vez melhor dessas novas tecnologias que aí estão e que o rádio hoje se aproveita. Então, vida longa ao rádio, vida longa à Rádio Aparecida, que está completando 70 anos. E olha, a minha história com a Rádio Aparecida vem lá de São Manuel, do Centro-Oeste Paulista, da minha cidade, onde minha avó já ouvia a consagração às 3 horas da tarde, em ondas curtas. O radinho ficava em cima da cristaleira. E eu, quantas vezes, ela falava, para de correr agora para a gente escutar a oração. E a gente ouvia a consagração às 3 da tarde do Padre Vitor e depois eu, criança, continuava brincando, muito antes de saber que iria trabalhar nesse veículo também do rádio, que é tão apaixonante. Parabéns para a Rádio Aparecida, sucesso sempre. Ô Luana, a gente vai percebendo então que essa transmissão digital, ela se torna algo assim essencial no rádio hoje,
e as pautas, as entrevistas, tudo precisam estar adaptados também à transmissão digital, sobretudo o rádio com imagem. A gente ouviu o José Eduardo falando, por exemplo, das entrevistas via Skype ou outro sistema de vídeo, como que isso agregou um valor às transmissões e à cultura jornalística do rádio, não? Agregou muito. A gente ampliou as possibilidades, né? Então, hoje, o profissional de rádio, o locutor, ele também tem que se preocupar, vamos dizer assim, com a questão de falar com os ouvintes que só estão ouvindo, mas falar também com as pessoas que estão acompanhando o vídeo, né? A interatividade duplicou, vamos dizer assim, porque ele tem que prestar atenção naquilo que ele está falando, falar com as pessoas que estão assistindo e, ao mesmo tempo, ele também tem a possibilidade de falar com pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Hoje, por Skype, Zoom ou qualquer outro aplicativo aí que a gente tem a possibilidade de comunicação, né? A gente consegue fazer entrevistas com N pessoas em qualquer lugar que elas estiverem, porque elas precisam somente de um celular, por exemplo, para entrar ao vivo, para falar tanto em áudio quanto em vídeo também, né? Então, as possibilidades são inúmeras e eu acho que isso faz com que o profissional que está à frente do rádio ali amplie, né, isso e possa trazer muito mais recursos e comunicação em si de forma muito clara e de forma mais acessível para as pessoas também, né? Mas é interessante assim, que se exige mais do entrevistador, mas se exige também do entrevistado, né? Porque, por exemplo, a prática na Rádio Aparecida agora, com personalidades políticas, com editorialistas, com membros da igreja, é de se fazer a entrevista por imagem. De repente, a pessoa que está sendo entrevistada, às vezes o próprio gestual dela, às vezes a fisionomia dela, já demonstra o estado de espírito que ela está ali, ou seja, é um pouco mais exigente nesse sentido, tanto para quem entrevista, como para quem está sendo entrevistado também, né? São os cuidados, na verdade, que a gente tem que ter ao exibir as imagens mesmo, né? As pessoas que participam de entrevistas de rádio, da maior parte das vezes, elas estão preocupadas com o quê? Com as palavras que vão usar, dar mais detalhes, né? Frases mais descritivas, mas a partir do momento que você também aparece, faz com que qualquer coisa, a expressão, a forma com que você vai se colocar, isso também passa uma mensagem ali para as pessoas que estão acompanhando, né? É interessante que antigamente as pessoas, elas, como elas só ouviam, elas fantasiavam sobre a pessoa também, né? Eu tenho esse tom de voz que parece que eu estou rouco, mas não estou. É o meu timbre que é assim, né? Tinha a pessoa que, da primeira vez que eu trabalhei na Rádio Aparecida, por causa desse timbre de voz, as pessoas achavam que eu era mais velho e uma senhora me fantasiava como se eu fosse uma pessoa mais baixa. Ela até descreveu, ela achava que eu era meio careca, baixo, gordinho e mais velho. Na hora que ela me viu, ela falou assim, mas o senhor que é o Padre Inácio é completamente diferente do que eu imaginava, ou seja, quebra um pouco essa fantasia, mas por outro lado dá isso que você nos falou, de ter o locutor do rádio, e agora sendo visto também, ele se torna quase que uma companhia na vida das pessoas nas mais diferentes situações, né? Sim. Não, e o senhor sabe que nas redes sociais as pessoas comentam, né? Porque a gente tira foto dos locutores e posta, faz stories com eles e tal. E eles comentam embaixo, assim. Agora acho que eles acostumaram mais, já percebem, já conversam mais, já veem também as nossas transmissões e tal. Mas no começo eu achava super engraçado, porque elas não imaginavam como que as pessoas eram. E pela voz, elas imaginavam e tinham aí a percepção, né? Como que aquelas pessoas são. Então, vendo é totalmente diferente, porque a gente casa uma coisa com a outra e tira as nossas conclusões, né? Mas é engraçado perceber isso. E hoje a gente dá a possibilidade delas não só imaginarem, mas para elas saberem mesmo quem são aquelas pessoas que eu tenho como companhia todos os dias. Exatamente. Mas vejam que os progressos, ou o progresso vai acontecendo, e ele acaba sendo bastante exigente
para nós que somos os profissionais da comunicação, seja do A12, seja da TV Aparecida, da Rádio Aparecida, ou seja, é toda uma equipe trabalhando, é toda uma equipe pensando juntas, organizando, porque uma coisa é você que é internauta, você que é ouvinte, receber o conteúdo já pronto lá pelo meio que você usa para ouvir ou ver a Rádio Aparecida. Outra coisa é você saber do trabalho que a gente tem, né? E nós vamos trabalhando assim, sempre com pelo menos 3 meses à frente. Nós terminamos recentemente, por exemplo, a celebração do aniversário da Rádio Aparecida, mas a nossa cabeça já está na novena da padroeira, na festa da padroeira, e já estamos lá na frente pensando no Natal, né? Final de ano. A gente precisa assim. Mas é interessante também, Luana, que aos poucos a gente vai percebendo e entendendo, e existe até pesquisas que nos mostram isso, qual é o gosto do ouvinte, né? Ou daquele que nos acompanha pela imagem, porque não adianta a gente querer colocar no ar alguma coisa que não é do gosto do ouvinte, que vai acabar batendo no vazio, vai acabar não produzindo efeito nenhum, né? Sim. Então, existem as pesquisas, né, padre, que nos apoiam muito. E com o digital, dentro dessas transmissões que nós fazemos, a gente consegue dados em tempo real mesmo. A gente sabe quais são os programas que as pessoas participam mais. A gente sabe quais são as músicas ou o estilo musical, por exemplo, que os ouvintes da Rádio Aparecida gostam mais, não é? Então, com isso, a gente consegue fazer com que a programação da rádio seja ainda mais agradável para quem está ouvindo, né? A gente consegue saber a faixa etária das pessoas, consegue saber de qual cidade as pessoas participam. E isso faz com que a gente tenha mais proximidade com o ouvinte que acompanha aquela programação. Para a gente é uma possibilidade imensa. E é muito interessante você que está nos acompanhando. Nós estamos ali dentro do estúdio, dentro de 4 paredes, como estamos agora, sendo vistos pelas câmeras e podendo falar para aqueles que estão nos ouvindo. E a Rádio Aparecida, ela já tinha, né? Porque quando a Rádio Aparecida transmitia por ondas curtas, nós temos registros de audiência da Rádio Aparecida em cerca de 120 países do mundo. E agora, graças à internet, com as suas muitas possibilidades, nós temos muitos ouvintes, sobretudo pessoas, brasileiros, que estão nos Estados Unidos, que estão na Alemanha, que estão no Japão. A Rádio Aparecida tem registro de audiência em vários países do mundo, né? E é interessante assim, de repente você bota o pé no chão e fala assim, meu Jesus, eu tô falando pra gente que tá lá nos Estados Unidos, eu tô falando pra gente que tá do outro lado do mundo, no Japão. Mas ao mesmo tempo, e nós aqui, né, de Aparecida, tudo isso que a gente faz é porque nós temos esse embasamento do devoto de Nossa Senhora e da família dos devotos. Mas é muito gratificante, não é, Luana? Sim, com certeza. Perceber que pessoas, independente do local que elas estão, né, padre? Elas estão acompanhando porque a rádio tem qualidade, a rádio entrega, a rádio, ela leva essa mensagem que a gente faz aqui, que a gente prepara com tanto carinho o ano todo, né? Em preparação aí, e agora em outubro a gente, é o momento ápice, vamos dizer assim, para todos nós aqui das mídias do santuário, e as pessoas em qualquer lugar do mundo, elas podem acompanhar esse conteúdo que a gente faz, né? Então fica até um recadinho para você. Se você tem parentes, amigos que estão trabalhando ou estão vivendo em outros países, passa para eles isso aí, através da Rádio Aparecida Digital, através do portal A12 do nosso streaming. Outras pessoas em outros lugares do mundo podem nos acompanhar. É até um jeito de matar a saudade também, né? Como eu falei, faz 2 anos, mais ou menos, que a gente vem fazendo, eu gosto de dizer assim, o rádio com imagem, transmitindo as 2 rádios Aparecida pelo Facebook e pelo YouTube. E a gente foi percebendo ao longo desses 2 anos aqueles que são os nossos campeões de audiência. Por exemplo, à noite, nós temos o programa Com a Mãe Aparecida. E dentro do programa Com a Mãe Aparecida, às 10 horas, nós temos o terço mariano, o terço de Nossa Senhora, que quando a gente transmite com imagem, é certeza de uma audiência muito grande.
Nós temos também o costume de fazer as semanas temáticas, a Semana da Mulher, a Semana da Criança, a Semana dos Avós, a Semana Sertaneja e, mais recentemente, a Semana de Aniversário, que também tem uma resposta muito grande. Para falar sobre isso, sobre a transmissão do rádio com imagem e essas semanas temáticas, nós convidamos a locutora Rayane Brancati, que esteve à frente de algumas dessas semanas. Ela comenta e ela nos passa a sua visão de como ela imagina o futuro do rádio. Sobre as mídias digitais, o futuro da rádio, né? A rádio sempre foi um veículo de comunicação, um dos veículos de comunicação mais rápido, que é mais atento a tudo que está acontecendo e é mais fácil de se comunicar. Porém, a internet chegou, a tecnologia vem avançando muito rápido e unir os dois veículos de comunicação mais rápido, eu acho que vai dar muitos frutos, principalmente para quando a gente... só vou continuar. Principalmente quando a gente quer levar informação, quer levar conteúdo de qualidade. Então eu acho que as futuras gerações, os meus filhos, né, as futuras gerações, vão poder sim aproveitar de todo esse dinamismo usando a tecnologia e também a rádio em benefício de informação, em benefício de conteúdo de qualidade. Hoje em dia, nós locutores fazemos companhia às pessoas, entramos nas casas das pessoas, estamos no carro, estamos aí no serviço muitas das vezes, e com a tecnologia associada, né, com o digital, com o celular, com a internet, tudo isso vai facilitar ainda mais. Hoje em dia é muito difícil quem não tem o celular, né? Então tudo isso vai ter na palma da sua mão. É uma, como que eu posso dizer? Algo muito mais prático. É a praticidade das novas gerações. Tudo só num clique. Então é isso que eu espero, né, no futuro, para mim, para os meus filhos e também espero para as novas gerações. Luana, durante muito tempo as pessoas falavam, sempre que surgia uma nova plataforma de transmissão, surgiam aqueles mais pessimistas que falavam da morte do rádio. Você estudou, você está nesse mundo, você deve saber, né? Surgiu a televisão, agora o rádio vai acabar. Surgiu o DVD, agora o rádio vai acabar. Surgiu outros veículos de plataforma, a meninada, aqueles tal de iPad, iPod, iPhone, não sei mais o que. E a gente percebe que o rádio, graças a essa tecnologia digital e graças, no caso da Rádio Aparecida, a esta parceria com a rádio, do rádio tradicional com o rádio digital, a gente percebe que tão cedo o rádio não vai morrer. Padre, eu acho que não existe essa questão de morte de nenhum tipo de mídia. Eu não sei se existem estudos para isso, mas eu acredito que não exista isso. Por quê? Hoje a gente trabalha, a gente vive, né, num mundo onde a segmentação é uma questão muito comum. Né? Existem pessoas ou existem grupos de pessoas que gostam de consumir aquele tipo de conteúdo e aquele tipo de dispositivo. Então, com o digital ou até mesmo com a tecnologia que está avançando assim rapidamente, eu acho que a gente vai ter muitas possibilidades, mas nenhuma mídia ela vai ter um fim, vai morrer. Até porque a gente percebe hoje em dia voltando coisas, por exemplo, que eram usadas há muito tempo atrás. Mas por quê? Por conta de segmentação mesmo. Por exemplo, tem pessoas que hoje gostam de ouvir somente vinil. E tem um público para isso. Bolachões. Exatamente. Então eu acho que falar de morte de uma mídia ou até mesmo de qualquer outro tipo de dispositivo, eu acho que é forte demais, sabe? Eu acho que tem segmentação para tudo isso, tem público para todas essas áreas e eu acho que o rádio não está nessa lista de jeito nenhum, porque hoje ele se reinventa todos os dias, né? A presença na vida das pessoas é cotidiana. Então, eu acredito que ele vai se reinventar, vai aparecer muitas coisas novas aí, a gente ainda vai ver muitas coisas bacanas que vão acontecer, ampliar possibilidades, alcançar mais pessoas e mais locais, mais lugares, mas morte, não. Até a gente poderia aplicar aquela lei científica que fala que na natureza
nada se cria, nada morre, sempre se transforma, né? Com a comunicação se faz isso. E é interessante a gente perceber como que as mudanças, as transformações, elas vão acontecendo sempre num prazo cada vez mais rápido, né? Por exemplo, levamos quanto tempo para que o rádio surgisse? Entre o nascimento do rádio e o desenvolvimento da televisão, foram 50 anos. Entre a televisão e a internet foi 30 anos, mais ou menos. Sim. Entre o celular, aquele tijolão que a gente usava, né, e esses celulares modernos que nós temos, hoje o celular serve para tudo, até para falar, né? Sim. A gente quase que não usa mais o celular para fazer ligação, né? Quer dizer, se deu num prazo de menos de 20 anos, ou seja, as mudanças, as transformações, elas vão acontecendo num prazo cada vez mais rápido e o próprio rádio tem que acompanhar essa velocidade das transformações também, né? Exatamente, e vai acompanhar, né? Padre, vai fazer 100 anos. Ele já acompanhou 100 Parece que anos. Foi ontem, né? Exatamente, já acompanhou 100 anos de evolução. Deixa-me até explicar. No ano que vem, nós vamos completar 100 anos da primeira transmissão radiofônica no Brasil. Então você já pode esperar que virá conteúdo específico, né? No dia 7 de setembro de 1922, quando a gente estava celebrando, o Brasil estava celebrando o centenário da independência, nós tivemos a primeira transmissão oficial, porque já tinha tido algumas iniciativas anteriores, mas não oficiais. Oficialmente, então, ficou, né? Foi um discurso do presidente da República, feito lá do Rio de Janeiro, que na época era a capital da República, e as pessoas puderam acompanhar através do rádio. Então, ano que vem celebraremos os 100 anos do rádio no Brasil. Que coisa boa, mais uma data simbólica que a gente tem aí pela frente, né? Luana, fechando então a nossa conversa, enfim, a conclusão é esta: não dá para se viver sem o digital. Rádio e internet, Rádio Aparecida e portal, é um casamento que já deu certo. Sim. E que vai viver aí por muitos e muitos anos. Com certeza. Obrigado, viu, Luana? Eu que agradeço, Padre, muito pela oportunidade. Bom. A Luana é uma pessoa, é uma pessoa muito simpática, a gente sempre se encontra por causa da programação, mas dava pra gente ficar conversando muito mais tempo aqui, certeza. Né? Mas muito obrigado pela sua presença. Agradeço, né? É uma honra. E eu queria aproveitar esse momento, então, para agradecer a você que nos acompanhou nesses 8 episódios que contaram para você a história da Rádio Aparecida, junto com a história do rádio, dentro do contexto histórico, social, político, religioso do nosso Brasil. Queria agradecer a todos os que trabalharam para que esse especial se tornasse possível. Os meninos que estão aqui na retaguarda do portal, pessoal que trabalhou o conteúdo, muita gente, muitos convidados que participaram conosco, pessoas de renome no cenário do rádio, no cenário da comunicação do Brasil, né? Queria agradecer mesmo e lembrar que todo esse conteúdo, né, sempre que chegar no final agora do mês de setembro, você vai poder acompanhar pelo canal do YouTube do nosso portal A12 este episódio, mas todos os demais episódios estão lá também, para que você continue rememorando esses momentos importantes da nossa vida, da nossa história, uma vez que a Rádio Aparecida e o portal A12 e a TV Aparecida e a Rede Aparecida de Comunicação já fazem parte aí da vida, da família e de todo o povo brasileiro, né? Então, muito agradecido a quem ajudou a fazer esta série de episódios e, claro, como nós sempre gostamos de terminar toda a empreitada, nós começamos pensando em Maria, nós passamos pelo meio pensando em Maria e nós terminamos pensando em Maria, porque tudo passa por Maria para que nós possamos chegar a Jesus. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.